vai entrar agora em quantificação. Eu vou fechar isso. Vou abrir aquele que está todo zerado. E vou fazer algumas quantificações. Então, para fazer essas quantificações, pessoal, eu já vou mostrar direto com o AutoCAD. Tá? A primeira forma, então, é a quantificação com AutoCAD e uso de formas. Eu já vou mostrar direto com o AutoCAD, porque assim, a única diferença de usar fórmulas e mini tabelas, as subtabelas que a gente tem, é que o AutoCAD alimenta o número sozinho, enquanto se você não usar o AutoCAD você vai ter que digitar. Tá? Então, por exemplo, vamos começar com essa parte aqui de fundações. Eu vou pegar a forma reaproveitamento de 2 vezes. Eu vou quantificar essas formas. Então, eu clico no item, eu clico no quantificador AutoCAD, ele vai voar. Eu venho para o AutoCAD. Lembrando o seguinte, tem um artigo que ensina como ativar esse plugin. O plugin é um software separado. Tá? Então você tem que entrar no seu AutoCAD e ativá-lo. Ok? A gente recomenda que nos projetos façam a mesma coisa que a gente fez aqui. Ó. Pega as disciplinas de projeto e coloca num arquivo único e chama ele de base de orçamento, para que todas as suas quantificações fiquem rastreáveis depois. Tá? Então eu vou começar aqui a fazer os blocos de concreto. Para fazer esses blocos, a gente tem várias formas de fazer. A gente até teria essa informação se tivesse com o software lá de cálculo, ou através da própria tabela aqui, ó, por exemplo. Eu tenho aqui, por exemplo, ó, se eu contar quantos são aqui, quantos pilares são aqui, 1, 2, 3, 4, eu sei quantos blocos eu tenho. Tá? Então eu conseguiria, através da contagem aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, saber quantos blocos eu tenho de 45 por 45, pela altura aqui, que vai ser também 45, se eu não me engano. Então eu conseguiria, simplesmente lendo, eu conseguiria alimentar isso aqui. Tá? Mas como eu quero demonstrar o quantificador AutoCAD, eu vou pegar e vou fazer assim: a área de formas vai ser o perímetro vezes a altura do bloco. Tá? Eu já sei, né? Supondo aqui pela cota de arrezamento, eu sei se é 45, 50. Então o que eu vou fazer? Eu vou atribuir a fórmula aqui primeiro. Se eu atribuir na hora errada, não tem problema. Forma por perímetro. Depois eu mostro como cadastra essa forma. Tá? Eu vou atribuir novamente, tem que inserir uma linha em branco. Tá? Porque sempre que ele inserir uma nova, ele vai colocar. Então eu clico aqui e eu vou clicar aqui, ó. Mede comprimento de objeto existente, que eu quero o perímetro. Então esse aqui é um perímetro, 1,80. Aí eu dou espaço para continuar. Esse é outro. E aí ele vai alimentando pra gente. Vai alimentando pra gente. Eu poderia ir escrevendo a altura. Mas o que eu vou fazer? Eu vou pegar todo mundo que a cota de arrasamento é menos 65 e fazer primeiro. Aí eu vou fazendo. Eu sei que eu estou marcando, eu já estou marcando todos os que eu fiz. Ó, esse bloco de 204, depois eu confiro que bloco que é esse, porque ele é diferente daquele. Então fiz vários, tá? Eu quis demonstrar primeiro antes de explicar como que funciona. Ó, do jeito que está aqui, ele não faz porque não está escrito nada. Então você tem que clicar aqui, ó, está escrito aguardando o valor para. Estando escrito aguardando o valor para, na célula que eu quero alimentar, eu tenho que estar selecionado. Eu escolho um dos comandos. Tá? Aí eu escolho e dou Enter. Ele vai alimentando. Tá? No caso aqui, ó, eu tenho que deletar um. Suponha que esse aqui eu errei. Esse aqui. Então o que eu faço? Eu clico, deleto e dou Enter. Eu tenho que deletar 2 agora. Então eu clico aqui e clico até sumir toda a contagem. Ó, ficou 0 agora. Ok. Aí eu quero quantificar, eu tenho que clicar aqui
de voltar para a quantificação. Eu estou usando esse objeto perímetro ainda. Todo mundo que foi quantificado fica quantificado, tá? E eu tenho que colocar a altura. A altura eu vou inserir manualmente. Então, tipo meio. Fica meio metro em todo mundo, tá? Não é tão simples assim no dia a dia, porque a gente tem que identificar os tamanhos. Aí eu tenho que colocar uma fórmula. Eu posso simplesmente selecionar todos eles e atribuir fórmula nas linhas selecionadas. Escrever tipo assim, A vezes B. Aí ele coloca. Ou eu posso colocar uma fórmula que está cadastrada, que é a mesma. Vai ser a mesma coisa. Eu fecho, a quantificação já está pronta. Então, conforme a fórmula escolhida de perímetro vezes altura, a quantificação está pronta. Agora eu vou fazer da segunda forma. Vou adicionar uma subtabela. Eu vou voltar lá no orçamento, mas eu não vou fazer nada disso, porque eu tenho aqui essa lista. Tá? Então, não preciso de ver. Quem entende um pouquinho de projeto, entende o projeto, por exemplo assim, aqui é a seção transversal. Eu tenho então esses pilares repetidos, esses repetidos para esse bloco. Eu estou interpretando esse projeto. Então é o seguinte, eu tenho 15 pilares iguais, porque esse 15 vezes 3N1 quer dizer que eu tenho 15 pilares. Esse 3, ó, não tem nada escrito na frente, tem 5 vezes 3 igual tem aqui, então tem 1. Então 15 mais 1, 16, mais 5, 21, mais 2, 23. Então eu tenho 23 blocos iguais a esse, que são de 45 por 45 por 45. Tá? Então eu posso simplesmente fazer assim. Vou adicionar uma fórmula na subtabela, que é a outra, que já está cadastrada, que é perímetro de blocos. Então eu tenho 25 blocos e 45 por 45 por 45. Ok? Aí eu passo para o próximo. Aí do outro bloco eu tenho mais um tipo de bloco aqui. Então, ó, no caso eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então eu tenho 5 blocos iguais aqui. Esses 5 blocos eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 de 51 por 51. Ó, de 30 para 65 são quantos? 35, cota de arrasamento, mas o bloco tem 40. Que a cota de arrasamento é menos 65. A cota de arrasamento é até a cabeça da estaca. Eu posso medir também com o próprio AutoCAD aqui, tá? Então 51 por 51 por 40. Aí, então tem 5 por 51 por 51 por 40. E aqui eu vou ter um terceiro bloco aqui de duas estacas, tá? Que só tem um, só um. Então 1. E quais são as minhas medidas então? 1,20 por 45 por 40. 20 por 45 por 40. Aí eu terminei, eu posso selecionar e atribuir fórmula das linhas selecionadas ou atribuir da subtabela inteira. Perceba que a fórmula aqui é muito mais complexa que a outra. E ele está calculando certinho. Então o que é? A quantidade vezes o comprimento mais a largura vezes 2, que quer dizer a mesma coisa que 2 vezes o comprimento mais 2 vezes a largura, que é o perímetro, vezes a altura. Então essa é a minha quantidade de formas. Então com esse quantificador, tá, as pessoas têm um pouquinho de dificuldade de usar o quantificador por conta de não entender esse princípio aqui, o quantificador AutoCAD, não entender esse princípio de que tem que estar escrito aguardando o valor para. Tá, então ali a gente usou só mede objeto existente, mas eu posso exibir retângulo. Tá? E aí o que acontece? O sistema não sabe. Se eu colocar uma área no lugar da quantidade, o Evop não sabe isso, tá? Ele no lugar do perímetro, eu pus uma área no lugar do perímetro, não sabe. Então a responsabilidade sobre isso é tua. Para ele é só um número que está indo do AutoCAD para lá. Tá? Então ó, eu vou
configurando essas fórmulas e essas fórmulas vão ficando aí registrado. No final existe um relatório, tá? Chama memória de cálculo quantidades, que ele vai registrar isso pra gente. Então, por exemplo, nenhuma das outras tem ainda, né? Então tá tudo assim, mas ó, essa que tem, ó, a gente já tem ali conformado toda a nossa memória de cálculo para cada item do orçamento. Então é legal isso porque dá uma rastreabilidade bem bacana. Essa rastreabilidade da quantificação. Outra forma de fazer é simplesmente digitar as quantidades conforme você fez, né? Você fez e digitou, ok? Então aqui eu expliquei mais ou menos como funciona a tabela, tá? A tabela é assim, a gente clica e vai conformando. Agora eu vou explicar todos os recursos do AutoCAD de forma bem sucinta. Então eu vou lá, eu vou fazer aqui no vazio mesmo, mas por exemplo, está aguardando o valor para, não está? Aguardando o valor para, então eu posso iniciar. Então eu vou iniciar uma contagem. A contagem eu clico aqui. A contagem, ela precisa assim, ó, eu estou clicando, não está acontecendo nada. Estou clicando, não acontecendo nada. Por quê? Está perguntando assim para mim, ó, digite C para concluir, não é o caso. Ou Enter para iniciar / continuar. Então eu tenho que digitar Enter. Lembrando que o Enter e o espaço no AutoCAD é a mesma coisa. Então, espaço, clico. Aí ele está perguntando, digite C para concluir. Estou tentando clicar. Ou Enter para iniciar, continuar. Porque eu quero continuar. Enter, 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 Enter. Quero terminar? Eu quero C, Enter. Então ele concluiu. Digitou 9 lá na minha quantidade. Tá? Essa é a contagem. Eu quero medir uma linha reta, eu clico. A linha reta é só clicar em 2 pontos que ele já mede. Tá? Ele vai marcar. Quero medir uma polilinha. A polilinha tem o mesmo princípio da contagem. Então Enter para iniciar ou continuar. Então Enter, clica, clica. Enter, clica, Enter, clica, Enter, clica, Enter, clica. Quero terminar, não é C, é F. F para fechar. É uma polilinha, né? Então eu tenho que somar todos os segmentos de linha que eu fiz. Eu venho para a área de retângulo. Aqui, uma área de retângulo. Uma área de polígono. Então clico aqui, tem o mesmo princípio da polilinha. Então, Enter, clica, Enter, clica, Enter, clica, Enter, clica, Enter, clica. Eu quero fechar. F, fecha. Ele vai fechar. Ele conectou ali com aqui. Média comprimento de objeto existente, foi o que a gente usou lá para medir o perímetro. Então, por exemplo, qualquer coisa que tiver, ele vai medir. Ó. Ele mediu aqui em seção. E mede a área de objeto existente. Vou medir a área desse objeto. Ele não vai dar certo. Por quê? Porque o objeto é inválido, ele não é fechado. Tá? Vou medir a área desse objeto aqui. Então, desse ele mede a área. Porque esse é fechado, aquele não era fechado, esse era só um U. Tá? Então, basicamente são esses os recursos de quantificação do AutoCAD. Eu quero apagar todos esses aqui. Como que funciona? É só você deleta um por um. Todos que você deletar, ele fica aqui marcado como a apagar, que esses 7 aqui são itens a apagar. Eu vou chamar o apagar próximo, eu venho depois no AutoCAD e dou o comando aqui, bem nessa guia, que chama apaga ID. Então, eu vou clicando, cada clique que eu der, ele vai diminuir um lá. Eu vou clicar até zerar. Então, zerei, pronto, já deletei todo mundo que estava marcado. Se der qualquer probleminha assim no quantificador, se der erro null aqui e tal, você pode clicar aqui em limpar quantificadores, que ele volta a funcionar, ok? Então esse é o recurso aí do AutoCAD para quantificação. Aí um outro recurso para quantificação é a importação de planilhas, tá? Aí esse recurso de importação de planilhas é um recurso bem específico que a gente vai colocar
numa aula à parte, que é o mesmo recurso que a gente usa para integrar com o BIM, para integrar com o Lumine, integrar com o Hydrus, com o QI, QI Builder, assim, no geral. Então, assim, você tem uma integração via tabelas, não é uma integração direta, você exporta e importa no Evop. Ok? Então, quando você importa no Evop, ele já gera automaticamente as composições com base no cadastro. Então, é bom vocês saberem que tem, e a gente vai acabar fazendo uma vídeo aí só sobre isso daí, ok? Tá? Até aqui então a gente aprendeu então a manipular, a quantificar. Tal. Daqui para frente a gente vai aprender então a como analisar um orçamento, a finalização do orçamento.